Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui reunidos na quarta Câmara de Julgamento e verificando o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do CRP do CONAT, eu declaro aberta a 8ª sessão virtual de julgamento da quarta Câmara de Julgamento, realizada por videoconferência. Esclareço que esta sessão é regida pela Portaria CONAT 140 de 2021, que regulamenta a realização de sessões virtuais por videoconferência, e pela Portaria 145 de 2017, que é o próprio regimento interno do CRT. Presentes os conselheiros e conselheiras Diana da Cunha Moura, Jerusa Marília Alves Melquiades de Lima, Dalcília Bruno Soares, Renato Rodrigues Gomes, Matheus Fernandes Menezes e Almir de Almeida Cardoso Júnior. Também presentes o procurador do Estado, Rafael Lessa Costa Barbosa, o representante da recorrente, doutor Niedson Melo, e as secretárias Ana Paula Figueiredo Porto e Adilene Vieira de Alexandria. Agradeço a presença de todos. Estamos em Fortaleza, no Ceará. São 8h50 da manhã do dia 23 de março de 2022. Indago inicialmente a Ana Paula, nossa secretária, se os conselheiros fizeram alguma manifestação a respeito da ata da 6ª sessão de julgamento virtual realizada dia 21 de março. Edilene, você sabe informar se houve alguma manifestação por parte dos conselheiros? Ou está tudo aprovado? Presidente, não foi encaminhada nenhuma resolução para aprovação, não. Certo. E quanto à ata, houve, no dia 6 da 6ª sessão, houve alguma manifestação? Nenhuma sugestão de alteração, presidente. Ok, obrigado, Ana Paula, obrigado, Edilene. Então, senhores, está aprovada a ata da 6ª sessão? Certo, aprovada. Aprovada, presidente. Muito obrigado. Então, vamos, em sequência, dar início à nossa pauta. Hoje nós temos 5 processos que tratam da mesma matéria, tendo a mesma recorrente e a mesma recorrida. Eu indago as partes, representadas pelo Dr. Niedson e pelo Dr. Rafael, se podemos apreciar os 5 processos em conjunto. Dr. Rafael? Sem oposição, presidente, ao julgamento em conjunto. Ok, obrigado. Dr. Niedson? Também fazemos nenhuma objeção, desde que nos seja dado exatamente o direito de defesa. Com certeza, como sempre. Obrigado, doutor Niedson. Bem, então vou aqui anunciar os 5 processos. O primeiro processo é o processo de número 1.3329/2013, auto-infração 2013, 10.720, recorrente Cibaía Tabacos Especiais Limitada, recorrida célula de julgamento de primeira instância. O segundo processo é o de número 1.3313/2013, auto-infração 2013, 10.674, envolvendo as mesmas partes. O terceiro processo de nossa pauta é o 1.3330/2013, auto-infração 2013, 10.685, com as mesmas partes. O quarto processo é o 1.3379/2013, auto-infração 2013, 10.699, mesmo recorrente e recorrido. E o quinto e último processo é o 1.3288/2013, auto-infração 2013, 10.711, também com a mesma recorrente e o mesmo recorrido. Os 5 processos foram julgados procedentes em primeira instância, e a assessoria processual tributária manifesta-se pela parcial procedência em todos eles. A conselheira relatora nos 2 primeiros processos é a conselheira Dalcília Bruno Soares. Nos 2 seguintes é o doutor Renato. E, por último, é o doutor Nelson. Doutor Matheus. Então, vamos adotar a seguinte metodologia. A conselheira Dalcília faz o relato inicial. Em sequência, o doutor Renato faz o complemento de alguma coisa que tenha faltado ao relato inicial.
e traz também os detalhes dos processos que estão sob a sua relatoria. E, em sequência, o doutor Matheus atua da mesma forma em relação ao processo de sua relatoria. Então, iniciando aqui a nossa sessão de julgamento propriamente dito, eu passo a palavra à doutora Dalcília para iniciar o relato dos processos. Por favor, doutora Dalcília. Doutora Dalcília. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras secretárias. Bem-vinda, conselheira Diana, nobre advogado, e doutor procurador, doutor Rafael. Então, dando continuidade aos debates, e aqui também em respeito à conselheira Diana, que não estava presente aqui aos debates, né? Eu vou tentar fazer um resumo, mas um resumo que permita ela compreender aqui e acompanhar. Espero, né? Vou tentar aqui. Então, trata a acusação de hoje de falta de recolhimento, que o sujeito passivo deixou de reter parte do imposto devido por substituição tributária na forma estabelecida no convênio 37 de 94, em decorrência de liminar referente às operações realizadas. Aí aqui tem um dos autos de infrações que estou relatando, o 674, o período é de 2008, fevereiro de 2008 a 6 de 2008. E o auto de infração 720, ele pega março de 2009 até 2012. Então, já adiantando, tem a decadência, o pedido de decadência apenas para um deles, aqui no recurso. E a informação complementar, ela é exatamente a mesma que foi relatada ontem, tirando apenas o final, em que ele destaca que esses autos, os dois, são relativos à parte que está em decorrência de medida liminar obtida, né, no processo 2005-002-37894. E os de ontem, a gente analisou a parte que não estava abrangida pela liminar, que foi a parcela da cálculo da substituição tributária que ele refez com os valores que ele obteve de consumidor final. Então, ele pegou o valor, como vimos aqui, conselheira Diana, ele pegou o valor de 275 que ele obteve no consumidor final e multiplicou pelos milheiros, né? Das notas fiscais e obteve a nova base de cálculo e excluiu o IPI. Por quê? Por conta da liminar. E hoje ficaram os processos da liminar, dessa parte do IPI que foi subtraída do cálculo da substituição tributária. Então, aqui, voltando o resumo aqui que eu fiz, a empresa ela é fabricante de cigarros, pelo menos até ao período do fato gerador, que NAI 122.9401. Ela é a empresa, não tem inscrição no estado do Ceará como contribuinte substituto, portanto, estava obrigada a recolher o ICMS, o GNRE, né, antes de vinhar e acompanhar o comprovante do recolhimento, deveria acompanhar o trânsito da mercadoria até o destino, conforme o convênio 8193. O fiscal destaca que a base de cálculo do imposto devido por substituição deve ser composta pelo preço máximo de venda do consumidor praticado na saída do produto, quando fixado pelo fabricante, incluídos IPI, frete, carreta, e conforme a cláusula primeira, acontece que relata ter solicitado da recorrente informação relativa aos preços da substituição tributária, aliás, de venda, preço sugerido no varejo, porém não obteve. A empresa obteve apenas que a tabela de preços que a empresa enviou aos seus distribuidores.
E também ele consultou o site da Receita Federal, e a empresa ela teve concessão de regime especial, conforme a Instrução Normativa 373/2003 da Receita, e aí ele cita na informação complementar os atos declaratórios e diz que esses atos a Receita só emite quando ela recebe os preços do fabricante. Então, ele está querendo dizer que a negativa do fabricante de informar os preços de venda, porque com o argumento de que esses preços não... Ela, como fábrica, não teria esse preço, ela não vende direto ao consumidor, ele faz um relato na informação complementar demonstrando que ela possui esses preços, inclusive em 2006, ele já teria feito também outras autuações na empresa sobre essa questão, além do fato de ela enviar para a Receita Federal, e que ela teria essa obrigação também de enviar para o FIS estadual. Ele relata também aqui, ao final, destaca que o presente auto-infração trata do crédito tributário especificado no quadro 2, relativo à parte CMS-ST, que deixou de ser retido pela não inclusão do IPI na base de cálculo do ST, autorizado pela liminar do mandato de segurança. Essa liminar está anexa no processo, constam anexos no processo o ato declaratório executivo CONFINS 45/2012, que cancela o registro especial da empresa autuada como fabricante de cigarros, a decisão liminar judicial que gerou essa separação dos autos de ontem para hoje, está as folhas 8890, existir nos autos foto do preço desse produto, cigarro Lenon, esse preço 275, as folhas 30, ofício 001/2010, no qual a empresa informa a Cefaz que não possui o preço sugerido no varejo de marcas, as folhas 32, as folhas também anexo ao processo encontram as planilhas fiscais, no qual ele cita o número da nota, cita quantitativo, o preço e refaz a base cálculo e apura o valor do imposto. Esses processos, quando os senhores forem na planilha fiscal, a base de cálculo desse processo em que eu estou relatando equivale à última coluna, a penúltima coluna, a última linha da penúltima coluna. Então, no caso, vai ter duas colunas e a penúltima é que se refere ao IPI. A última equivale à base de cálculo dos processos que julgamos ontem, sem o IPI. Aqui também o sujeito passivo, ele apresenta... Sim, há também, desculpe, há alguns DANFs em alguns processos, outros não, GNR, comprovando a retenção, o pagamento do que foi destacado na nota. O sujeito passivo apresentou defesa, na qual requer perícia e contesta o lançamento. Praticamente os argumentos da defesa são os mesmos do recurso, por isso eu vou me detalhar melhor no recurso. Em despacho, as folhas 177, esse processo seria encaminhado à PGE conforme a legislação vigente na época, na Lei 15.614. Porém, esses artigos foram revogados e, por despacho da presidência do CONAT, as folhas 167, ela chamou feita a ordem para que fosse proferido o julgamento singular. O primeiro julgamento singular julgou procedente o lançamento, houve o recurso ordinário, as folhas 199 e 226, e aí o parecer sugeriu o retorno a novo julgamento por não ter a julgadora enfrentado todos os argumentos, o que foi deferido pela Quarta Câmara na resolução 018/2019, desse processo de final 720. A primeira instância julgou o segundo julgamento, né, foi retornado, e aí o novo julgamento foi novamente procedente, considerou que houve o recolhimento cobrado no auto de infração, que deixou de existir o recolhimento que foi cobrado no auto de infração e aplicou a penalidade 123.1c. O sujeito passivo apresentou recurso ordinário, em que preliminarmente ele requer nulidade absoluta do julgamento, à medida em que procedeu de forma antecipada, com base no 3551 do CPC,
arrimado no 117 da Lei 15.614, pois ele destaca que os pontos arguídos da impugnação são relativos a erros materiais e formais em relação às quantidades de mercadoria de cigarros, cuja diferença resulta em um valor indevido vultuoso, sendo necessária a produção de provas, o que afastaria a incidência desse artigo. Ele requer também a nulidade absoluta por divergência da constituição do crédito tributário lançado com a liminar, desvio de finalidade da fiscalização. Alega que constitui desobediência à ordem judicial o fato do fisco constituir o CMST com IPI, e ainda adotar um outro critério para compor a base de cálculo, que seria o preço do consumidor a consumidor final, de 2,75. Requer a nulidade absoluta por erros materiais insanáveis na constituição do crédito tributário. Ele afirma que a auditoria efetua a cobrança do imposto com base na unidade de milheiro de cigarros, quando as unidades descritas nas notas fiscais eram maços contendo cigarros. E aqui eu destaco que ele não apresentou notas fiscais e nem citou nenhum número específico de nota fiscal, tendo feito ontem em sessão e trazido ainda no dia de hoje as notas fiscais em que ele alega que teriam sido emitidas no período de 2011 a 2012 e expressa em março, a unidade de março, e não em milheiro. O que, segundo a defesa, teria gerado essa distorção na base de cálculo. Então, no mérito, ele argui a ilegalidade da cobrança do ICMS-ST mediante a base de cálculo alheia à hipótese de incidência. Ele considera que a hipótese de incidência aqui seria o... Ele calculou o ICMS-ST na nota com base no inciso 2 do convênio 117 de 94, que é o valor dos produtos, e aí ele incluiu o agregado, e não incluiu o IPI por força da liminar, né? E aí resultou, aplicou a alíquota. A alíquota aplicável também, eu esclareço desde já, que foi os 25% do cigarro mais os 2% do FECOP. Então, não existia uma cobrança em separado do FECOP, como se discutiu ontem, mas o imposto retido na nota corresponde a isso. Então, em relação ao mérito ainda, o recurso, ele coloca que a partir do período de julho de 2011 a setembro de 2012, aí aqui eu vou reproduzir o que está no recurso, porque eu acho que isso foi que gerou a resposta do parecer. O que está no recurso expressamente o advogado diz, a partir do período de julho de 2011 a setembro de 2012, as quantidades de cigarros nas respectivas notas fiscais estavam sendo descritas na forma de milheiros, que compreende 50 maços, contendo 20 cigarros cada. Ontem, em sessão, é o inverso. Na verdade, nesse período, e aí o advogado, eu peço que esclareça para ficar registrado, esse período corresponde, na verdade, ao maço. Então, período em que as notas teriam sido emitidas em março, mas no recurso ele cita que nesse período elas teriam sido emitidas em milheiros. Então, assim, o maço de cigarro contendo 20 unidades restou calculado pelo fisco no valor de R$ 137,50, ao preço de um milheiro, ao invés de calcular-se o valor de R$ 2,75 maço, título este pelo fisco, com preço com a consumidor final. Daí, essa diferença gigantesca. Que é ilógico e não plausível considerar que o preço do maço seja R$ 137,50. Que o fisco da Cefaz, no propósito de descumprir a ordem judicial, adotou outra modalidade de base de cálculo para fins de tributação do ICMS-ST, quando ele adotou o valor de maior preço do produto a consumidor final, o maço. Ou seja, como se o contribuinte substituído tivesse exposto à venda durante o período de janeiro de 2008 a setembro de 2012. Porque somente a lei, em sentido formal, pode atribuir ao fabricante, inclusive de cigarro, a adoção de preço sugerido ao consumidor final, para que esse estabelecesse a base de cálculo ICMS-ST.
Assim, não compete ao fisco impor ao fabricante esse preço, mas somente a lei. Que a recorrente já recolheu antecipadamente o ICMS-ST devido nas operações na forma que está na lei e autorizado por ordem liminar, ao que requer a desoneração da recorrente de imposição tributária reportada anual. O fisco poderia, argue ainda, que o fisco poderia levantar o valor do imposto pela diferença controversa, mas jamais impor uma sanção de multa, eis que a recorrente se encontrava amparada por decisão judicial. Ao final, ele cita a multa punitiva com efeito de confisco, que teria violado o artigo 154 da Constituição e requer perícia contábil. A assessoria processual tributária manifestou-se no sentido de conhecer o recurso, dar-lhe parcial provimento para alterar a decisão e para parcial procedência com a exclusão da multa em função da liminar. Então, é esse o relato, senhor presidente. Doutora Dalcília, não seria possível a senhora fazer um relato a respeito não das notas fiscais que foram enviadas pela parte agora às 8h30 da manhã, mas sobre a pesquisa que a senhora fez e seria interessante para subsidiar a manifestação das partes, né, que se dará logo em seguida. Já que o senhor presidente autoriza já nesse momento falar a respeito, né, que eu ia me ater no outro momento, mas realmente já adiantando aqui até para o doutor Rafael e o doutor Niedson, e depois da sessão de ontem, eu fiquei continuei pesquisando aqui nos sistemas em que eu tenho acesso da Cefaz, e pelo número da nota, eu me detive mais no período em que o advogado falou, o doutor Niedson, que é 2011, 2012, procurei aquelas notas que o valor era realmente bem acima do valor de quantitativos. Então, eu peguei por amostragem e consultei, identifiquei, achei a chave de acesso dessas notas, e com a chave de acesso eu abri o DANF. E aí eu salvei aqui, eu posso também demonstrar aí na hora dos debates, eu achei que realmente meu processo, existem DANFs que foram autuados que estão com a sigla MH no campo unidade. E o valor aplicado a eles, desse MH, é um valor em torno de 47, 32, quando ele está com essa sigla de MH. Quando eu abri os DANFs do período que o advogado falou, 2011, 2012, que ele alegava ontem, mas não tinha trazido prova documental, que esses DANFs que eu abri na unidade da Cefaz, eles realmente tinham 90 mil, 65 mil, quantidades assim, e na unidade, no campo unidade, tinha MC. E quando eu abro a nota, também o valor é em centavos, não é mais em reais. O que leva a crer, aqui, existe uma nota com valor 0,94 centavos e outra nota com valor de 0,94 centavos também, e o campo de quantitativo é 67.500, 1.000, e a unidade acontece mudança. Então, eu queria, antes mesmo que o advogado juntasse, com a busca da verdade material, senhor presidente, eu identifiquei, ao menos, 2 ou 3 notas nesse levantamento que estavam com essa característica descrita na defesa. Certo. E me diga uma coisa, a senhora teve a oportunidade de verificar se nessas notas fiscais, que a unidade de medida é MC, se os quantitativos da nota são os mesmos quantitativos que estão no relatório totalizador, ou se houve a conversão de maço para milheiro, para ter a oportunidade de ver? Eu fui na planilha, e aí os conselheiros podem acompanhar pelos arquivos que foram repassados. A planilha, por exemplo, do processo com final 720,
é o processo 3329, eu olhei as notas fiscais, por exemplo, que eu encontrei, 5328 e 5430, e eu comparando com o DANF, eu identifiquei o quê? Que aquele quantitativo da nota foi replicado na planilha do fiscal, só que o valor, ele botou 137,50, que é o mesmo valor que ele utilizou para o milheiro, para as notas que estão expressas em milheiro. E aí, quando ele vai para produto, que tem a base de cálculo da nota, é possível aos senhores enxergar que uma nota, um produto que tinha o valor declarado de 85,077, por exemplo, que é a nota 5430 da folha 52, essa nota, ela foi declarada na nota fiscal, esse produto, com valor já multiplicado, o valor da nota e a quantidade da nota, o contribuinte emitiu ela com 85,077, o valor total desse produto na nota. E quando o fiscal aplicou 137,50 sobre 90 mil, multiplicou esses dois valores, a quantidade com esse valor do milheiro, essa base cálculo foi para 12.375.000, e aí esse valor ele foi trazendo aqui para o levantamento. Então, senhor presidente, eu não encontrei nos autos nenhuma conversão. Pelo que está na planilha, confrontando com a nota, dá a entender que ele trouxe, inclusive, o crédito de origem no cálculo da substituição e o quantitativo, ele trouxe o cálculo dele. E aí aplicou o preço final do milheiro. Eu não identifiquei nenhuma tabela de conversão nos autos. Obrigado, doutora Dalcília. Acho que assim a gente dá a possibilidade de todos se manifestarem já com a ciência dessas questões de fato, né? Bem, concluído o relato da doutora Dalcília, agora em sequência o relator do terceiro e do quarto processos, o doutor Renato Rodrigues. Por favor, doutor Renato. Bom dia a todos. Eu acho até que, para não se estender muito, o relato da conselheira Dalcília foi suficiente. Eu acho mais interessante deixar para pontuar em cada capítulo específico do julgamento, que eu acho que fica mais produtivo. Nesse momento, eu não tenho mais nada a acrescentar no relato, tá bom? Obrigado, doutor Renato. Doutor Matheus, relator do quinto processo, por favor. Bom dia. Bom dia. Presidente, o relato da doutora Dalcília foi bem completo, certo? O auto que eu estou relatando, a diferença, imagino que seja a questão do período e do adquirente dos maços de cigarros, e eu elaborei uma planilha que gostaria de poder compartilhar, de umas constatações de fáticas que foi identificadas no levantamento feito, que eu identifiquei no levantamento feito pelo fiscal. Eu posso Compartilhar? Com certeza. compartilhar? Com certeza, por favor. Os senhores conseguem ver a planilha de forma clara? Se puder dar um zoom para aumentar um pouquinho, fica mais legível, doutor Matheus. Deixa eu ir primeiro nessa aqui. Estão conseguindo vê-la de forma completa? Sim. Sim. Pronto. Aqui, presidente, conselheiros, eu peguei uma parte aqui, certo, do levantamento que foi feito no meu auto-infração, mais para entender a metodologia que o fiscal adotou para poder chegar no valor devido, certo? Aqui a gente verifica, nessa condição aqui, você tem o quantitativo de milheiro, que se repete aqui, certo? Ele coloca o valor do milheiro, que ele justifica no relato o motivo da adoção desse valor, e ele chega na base do ICMS substituição tributária, né, aplicando o quantitativo de milheiro pelo valor do milheiro. Ele considera também o IPI, né, que por conta da decisão da liminar que a empresa tinha, ele fez realmente a exclusão, né, ele faz
calculei o IPI aqui, que é o valor unitário, né? Então, fiz o cálculo do IPI considerando o valor do maço, que, no final das contas, dá exatamente o que ele considerou. Então, ele chega numa base de cálculo, que é a base do ICMS-ST, sem o IPI. Aí, com isso, ele considera os créditos que a empresa tem, e ele chega no valor, aplicando os 27%, e aplicando o crédito, ele chega no valor que seria devido pela empresa, sem considerar o IPI, certo? Aqui, como é da mesma nota, a gente chega no valor de 94 mil, ele considera o que a empresa já pagou, retido, e ele chega no valor que está sendo cobrado. Então, essa é a primeira observação que eu tenho a fazer, é só para mostrar que realmente o fiscal, ele teve esse cuidado de não incluir o IPI na base do auto, certo? A segunda observação que eu tenho a fazer é em relação ao ponto que foi trazido pela parte da conversão de milheiro para massa em um determinado momento, que aqui eu percebi que ocorreu exatamente nessa data, né, a partir de julho. Matheus, Né? dá um zoom, por Pode dar favor. um zoom, doutor Matheus? Pronto. Melhorou? Piorou. Obrigado. Ver se eu consigo mais aqui. Pronto. Então, aqui eu extraí do próprio relatório, né? Fiz uma colagem aqui, e você vê que começa uma unidade mais razoável, isso aqui são milheiros, certo? E de um determinado momento, ele salta para um valor exorbitante, né? Com uma distorção bem maior, assim, você fica bem visível essa distorção. Então, o que foi que eu fiz? Inicialmente, eu fui ver a questão do preço unitário, né? Eu peguei, isso aqui é o preço das mercadorias. Eu repeti aqui e repeti o quantitativo. Se você for verificar, ele no dia 15, considerando o quantitativo mais razoável que existe aqui, você chega no preço unitário de R$ 47,26. Em determinado momento, a partir do dia 21, o preço unitário cai drasticamente para menos de R$1, né? Aí só uma distorção que está bem clara no levantamento. E eu fiz uma testagem aqui, que eu peguei o valor que está, o quantitativo que está aqui, supostamente milheiro, e tentei e converti e considerei como se fosse massa e converti para milheiro, né? Então, em milheiros aqui, essa quantitativa aqui seria 900, certo? Você considerando o preço de venda, você vai chegar no valor de R$ 47,27, preço unitário, que é exatamente o valor que tinha antes aqui, bem próximo, de R$1 a diferença. Né? Isso aqui é uma distorção que está bem clara, certo? Outro ponto é com relação ao IPI. Né? Que o IPI, você considerando que isso aqui fosse uma quantidade em milheiros, teríamos 225 mil, aliás, 2.250 maços, isso. O IPI devido, destacado, deveria ser 1.719, sendo que na nota, o valor que tem é 34 mil. A gente tem uma diferença absurda, né, no cálculo do IPI também. Aí, novamente, eu fiz a conversão considerando que esse valor aqui que seria o correto, em maços, né? Fiz o cálculo do IPI, que o cálculo do IPI é feito em maço. Eu fiz o cálculo aqui normal, apliquei o valor unitário do maço, né? E no final das contas, você acaba que não identifica nenhuma diferença com o que está no levantamento. Então, realmente, fica bem clara essa distorção, né? Vou parar de compartilhar aqui. Pronto. Pronto, esse foi o levantamento que eu fiz, analisando todo a planilha aqui do auto que eu fiquei encarregado de relatar. E realmente fica bem evidente essa distorção, né? E assim, eu trouxe mais esse fato porque realmente a parte não trouxe nenhuma nota fiscal, e até para a questão de verdade material, a gente tem que levar em consideração essa distorção. Só para apresentar realmente esse fato, presidente. Acho que a única coisa que eu queria adicionar realmente ao relato. Muito obrigado, doutor Matheus. Bastante esclarecedora a sua apresentação, elucidativa, e vai ajudar, com certeza, as partes a aduzirem as suas razões.
Bem, encerrados os relatos, vamos agora às manifestações das partes. Inicialmente, a Procuradoria-Geral do Estado vai se manifestar. Por favor, doutor Rafael. Bom dia. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrono da recorrente, doutor Edson, secretários, meus cumprimentos a todos, bom dia. Primeiramente, parabenizar o espírito público de todos os conselheiros, né, que, imbuídos da missão pública, debatemos vários processos, várias causas, uma temática bastante complicada, até tarde da noite de ontem, né? E pelas conversas aqui, esse raciocínio, essas reflexões se estenderam até para depois da sessão. Então, consignar aqui meu sentimento de parabéns. Presidente, os autos de infração de hoje, né, são a respeito de uma falta de recolhimento. A acusação é falta de recolhimento em operações com destino ao Estado do Ceará, nos anos de 2008 a 2012, né, que foi efetuada uma retenção do imposto a menor, a empresa é acusada de efetuar uma retenção a menor do imposto na condição de substituto tributário, motivada por, nesse caso específico, por deixar de incluir na base de cálculo do ICMS o IPI, né, situação que redundou na falta de recolhimento, ou recolhimento a menor do ICMS da instituição tributária. O descumprimento da legislação, da obrigação acessória, o não recolhimento do imposto, ele se deu, no caso desses autos, com amparo no provimento liminar, que foi proferido no bojo de um mandado de segurança. Ele é citado no ato de infração com o número 2005.00.23789-4, mas atualmente corresponde a uma nova numeração, esse mandado de segurança, que é o mandado de segurança 6455-63, de 2005, né? E isso vem muito bem destacado no auto de infração, todos eles, ao final, o agente autuante consigna que o contribuinte fiscalizado detém uma medida liminar em mandado de segurança, ficamos obrigados a lançar preventivamente o crédito tributário, ou seja, o próprio agente autuante certifica que se trata de um lançamento para prevenir a decadência do crédito tributário, né? A legislação que dá suporte à acusação fiscal, o convênio CMS com FAS 81/93, né? O agente autuante também cita a Instrução Normativa 373/2003 da Receita Federal, cujo teor estabelece a obrigação acessória de o estabelecimento industrial de cigarros informar a tabela de preços ao varejo, né, a tabela de preços praticada no varejo. Outro dado importante é que o agente autuante entendeu que havia uma diferença a recolher, também considerando o preço que deveria ser praticado no varejo ao consumidor, né? E a partir do momento que o contribuinte pratica uma outra base de cálculo, que não aquela do preço que realmente reflete o valor da mercadoria no varejo, ele efetua o levantamento da diferença, né? Então, esse é o contexto dos autos de infração, dos 5 autos de infração pautados hoje. A defesa, por sua vez, presidente, traz como tópico no seu recurso a nulidade. Eu não sei se ela vai repetir em sustentação oral, porque algumas teses não vieram no recurso ontem, né? Uma das teses que foram trazidas ontem seria a nulidade por ausência de presença dos agentes de fisco do Estado de São Paulo quando da autuação. Eu vou me reservar, né, porque eu não sei se o contribuinte vai repetir a mesma preliminar na sua sustentação oral, então eu vou me ater àquilo que foi tratado no apelo, né, até porque, caso o contribuinte deduza também essa nulidade hoje, mesmo não constando o apelo, a Procuradoria vai ter, como essa presidência tem de costume, de conceder a palavra para que a gente se manifeste sobre essa nulidade.
né? Outra nulidade que foi trazida pelo ora recorrente seria a nulidade da decisão singular por indeferimento do pedido de perícia ou cerceio ao direito de defesa, a partir do momento que o julgador singular indefere o pedido de perícia, né? O pedido de perícia formulado em primeira instância seria motivado pelo indeferimento do pedido de perícia ou do cerceamento do direito de defesa em razão do levantamento fiscal ter realizado uma eventual troca, né, entre o que seria maço de cigarro, que seria a vintena, e aquele que seria os milheiros, né, o que gerou uma distorção no levantamento. Com relação a esse aspecto, presidente, eu vou opinar no sentido de que a nulidade do julgado singular ela seja afastada. E por uma razão simples, porque no julgamento singular, nós não consideramos aqui um vício, né, na fundamentação da decisão. Ou seja, o julgador singular, ele afasta o pedido de perícia porque entende que as provas dos autos são suficientes e que o pedido que restou formulado pelo autuado não preencheu os requisitos autorizadores da nossa legislação, né? Então, eu só consigo enxergar um cerceamento, uma nulidade da decisão singular a partir do momento que essa decisão singular, ela contém vício de fundamentação, ela simplesmente ignora o pedido de perícia, que não foi o caso, né? É importante destacar que no âmbito do nosso contencioso, contencioso administrativo, ele tem as peculiaridades diferentes do processo judicial. Ou seja, quando o julgador de primeira instância se equivoca no que se refere ao mérito do pedido de perícia, ou seja, ele indefere quando na verdade deveria deferir, isso não redunda numa nulidade da decisão singular, porque o pedido de perícia, nosso procedimento admite que ele seja processado no âmbito do segundo grau, né, diferentemente do que acontece no processo judicial. Como essa impossibilidade, em razão dessa impossibilidade no âmbito do processo judicial, o processo de fato deve retornar para o primeiro grau para se abrir a oportunidade de perícia. Mas como essa oportunidade de perícia ela é possível no âmbito contencioso ainda que no procedimento recursal, eu não vejo como se declarar a nulidade da decisão singular, ainda que esse conselho identifique a eventual distorção que o contribuinte suscita no seu apelo, né? Então, entendo também que naquela oportunidade o prejuízo também não restou evidente, não restou demonstrado perante o julgador singular, considerando ainda os novos documentos que aportaram, inclusive na data de hoje, protocolado na data de hoje, né? Então, considerando que o julgador singular também não tinha esses elementos, eu não vejo como esse conselho acolher a nulificação da decisão singular. É por isso que eu vou opinar no sentido do afastamento do pedido de nulidade da decisão singular, presidente. O outro ponto que é trazido também seria a decadência, porque há períodos referentes ao ano de 2008, que é o período mais antigo. Com relação ao período de decadência, presidente, eu vou me acostar no sentido de que se trata de um lançamento de ofício, o lançamento dos autos, né? A disciplina aplicável a esse tipo de lançamento é a disciplina do artigo 173, inciso 1 do CTN, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte seria o marco inicial para o fluxo do prazo de decadência. E considerando esse marco inicial, presidente, eu entendo que não há de se falar em decadência, considerando todo o contexto dessa autuação em que o contribuinte não colaborou com a fiscalização, né? Não obstante, a gente tenha, inclusive, feito menção à disposição da instrução normativa da Receita Federal, em que o contribuinte informava essas tabelas no âmbito da Receita Federal, se negou a fornecê-las ao fisco estadual. Então, isso já evidencia a ausência de colaboração desse contribuinte com relação ao fisco cearense, bem como o propósito deliberado de fato, recolher o imposto em dissonância com aquilo que a legislação do fisco do Ceará estabelecia. Então, considerando esse aspecto, eu vou opinar no sentido de que a decadência que foi suscitada no apelo também seja afastada e seja aplicado o regramento do artigo 173, inciso 1 do CTN.
A outra disposição, a outra tese de defesa que é trazida no recurso, que deve ser enfrentada por esse Conselho, seria com relação, presidente, à nulidade absoluta do crédito tributário, porque supostamente o lançamento contrariou o objeto do mandado de segurança. É importante discorrer que não há de se falar em nulidade absoluta do crédito tributário lançado, porque o fisco não está impedido de efetivar o lançamento, né? Ou seja, a decisão judicial ela interfere na exigibilidade do crédito tributário, ou seja, apenas para fins de prescrição, ou seja, o efeito de uma decisão liminar ela só repercute na prescrição, ou seja, não corre o prazo prescricional porque o crédito tributário está suspenso, mas isso não impede que o fisco efetue o lançamento, e assim fez, ou seja, efetuou o lançamento do crédito tributário, ainda que isso estivesse sendo discutido em âmbito judicial, também como não impede o julgamento desse conselho, ainda que exista uma liminar a respeito da temática, né? Porque, como já disse e repito, a decisão judicial liminar, ela não impede o lançamento, ou seja, o exercício do poder e dever do fisco de efetivar o lançamento. E aí, na sequência dessa nulidade absoluta do crédito, em razão dessa liminar, eu já acabo por apreciar também o pedido de exclusão da multa punitiva que foi trazido pelo ora recorrente, né? Ou seja, segundo o ora recorrente, não poderia ter sido cobrada a multa punitiva, porque ele estava protegido por uma liminar, né? Assim, nesse ponto, o que eu trago à baila seria no sentido de que, de fato, nesse ponto merece prosperar o recurso, porque como a liminar havia sido deferida e o lançamento, de fato, no momento do lançamento, a liminar estava vigente, então, de fato, havia um impedimento do agente autuante para lançar essa multa de ofício, né? Então, o primeiro aspecto aí seria o impedimento do agente autuante para lançar a multa de ofício, em razão do contribuinte estar protegido pela liminar. E por que ele estaria impedido? Porque o contribuinte, ao deixar de cumprir a obrigação acessória e também ao deixar de cumprir a obrigação principal, o faz albergado numa cláusula geral de excludente de licitude, né? E essa cláusula geral de excludente de licitude, ela é justamente o exercício regular de um direito que foi reconhecido judicialmente por uma decisão liminar, né? Então, ele faz albergado no artigo 188, inciso 1 do Código Civil de 2002, né? Então, com base na cláusula geral de excludente de licitude, de fato, não poderia ser aplicado a multa de ofício ao ora recorrente, né? E ainda que, ainda respaldado também no parecer da CEAPA, que traz a inteligência do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei 9.430, né, que é no sentido de que não caberá o lançamento da multa de ofício nas hipóteses que o lançamento se dá para prevenir a decadência. Então, escorado nessas razões, presidente, que nesse ponto eu entendo que o recurso merece provimento, devendo se excluir a multa punitiva dos autos de infração que estão pautados no dia de hoje, né? E avançando, presidente, avançando agora para tratar sobre o mérito da irresignação recursal, o primeiro ponto que a gente deve trazer é no sentido da própria legalidade da inclusão, da necessidade de inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, né? Ou seja, esse tema é importante ficar sacramentado que o Supremo Tribunal Federal já pôs uma pá de cal no assunto, entendendo que se deve sim incluir o IPI na base de cálculo de ICMS, notadamente no ambiente da substituição tributária progressiva. Por quê? Porque se o ambiente da substituição tributária progressiva compreende toda a cadeia, né, subsequente, o objetivo da produção industrial é justamente que esse produto chegue no consumidor final. E é certo que nessa parte da cadeia, a operação não está protegida pelo artigo 155, inciso 9
inciso 11, na verdade, não é inciso 9, é isso mesmo. Pelo inciso 9, não, inciso 11, né? X1, né? Inciso 11. Então, como ele não estaria compreendido pela regra do artigo 155, inciso 11 da Constituição Federal, por se tratar de uma operação que não compreenderia também a base de cálculo do IPI, ou seja, aquela parte da cadeia que é destinada ao consumidor final, ela não se realiza entre contribuintes do imposto e também não tem a incidência do IPI, portanto, não preenche os requisitos da Constituição, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 507.347, já sacramentou que no ambiente da substituição tributária deve-se sim, não se aplica a regra do artigo 155, inciso 11, da Constituição Federal, né? E justamente foi esse o motivo pelo qual o Estado do Ceará obteve a suspensão dos efeitos da liminar que havia sido obtida pelo ora autuado, né? Então, é lógico, essa liminar, os efeitos, né, a suspensão dos seus efeitos, ela se deu bem depois da lavratura do auto de infração, né? Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido de consignar a legalidade da inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, notadamente considerando a sistemática da tributação, que é a sistemática da substituição tributária, né, que foi a sistemática sobre a qual recai o objeto dos autos de infração pautados no dia de hoje. O outro ponto, e aí para encerrar, eu já estou encerrando, né, eu estou dentro do tempo, porque a minha sustentação oral começou 9h27, e são 9h44, eu fiz questão de anotar. Já encerrando, presidente, com relação à ilegalidade do cálculo do ICMS substituição tributária, tão suscitado pelo ora recorrente, que, no sentido do ora recorrente, seria uma base de cálculo alheia à hipótese de incidência, e por isso ele pede a anulação da autuação. Eu entendo, presidente, que em nenhum momento, é importante destacar, em nenhum momento o contribuinte ora autuado, ele traz à baila na sua defesa que o valor que o fisco encontrou e estabeleceu, ele não reflete a realidade, em momento algum, né? Em momento algum, porque alguns precedentes já do judiciário, em que o fisco considerou aquele preço estabelecido governamentalmente, né? Aqui para ilustrar, seria na hipótese de medicamentos, né? Ou seja, a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela considerou o fisco gaúcho, considerou como legítima a base de cálculo, no sentido de que os preços estabelecidos por órgão governamental, que seriam os preços máximos, eles seriam legítimos para compor a base de cálculo do ICMS, substituição tributária presumida. Mas a jurisprudência se firmou no sentido de que, olha, esse preço máximo ele seria um preço artificial, ele não corresponde à realidade. Isso restou comprovado. É diferente desse caso. Nesse caso, não se trata de um preço em que o preço encontrado pelo fisco no levantamento fiscal seria um preço artificial, mas é o preço efetivamente do varejo, é o preço de ponta, como foi dito pela conselheira Jerusa muito bem ontem, né? Então, considerando esse aspecto e considerando que a nossa legislação estadual autoriza a base de cálculo da substituição tributária do cigarro em específico, ou seja, na nossa legislação, como sendo o preço máximo, eu entendo, presidente, que o contribuinte, de fato, incorreu na ilegalidade que foi apontada no auto de infração, e é justamente amparado nos dispositivos da nossa lei estadual, que é o dispositivo do artigo 32, parágrafo 3º, e também nos dispositivos do artigo 477 do nosso regramento e seguintes, que eu vou opinar no sentido de que essa ilegalidade que foi suscitada na base de cálculo ICMS-ST seja afastada por esse conselho também, confirmando o auto de infração, né? E, por último, também opinar no sentido de que seja afastado o caráter confiscatório da multa suscitado no recurso,
não seria nem afastamento, mas simplesmente entender que perdeu o objeto, porque eu já opinei no sentido de que a multa de ofício fosse excluída, então esse ponto da resignação recursal acaba por perder o seu objeto. Então, seria esse, presidente, o encaminhamento da PGE, que seria no sentido de confirmar a acusação fiscal, dando provimento parcial ao recurso para excluir a multa. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Rafael, nos recursos apresentados nos 5 processos, em 4 deles, no primeiro, terceiro, quarto e quinto, a recorrente alega também nulidade do feito fiscal pela realização de erros materiais insolúveis durante o levantamento fiscal. E, em todos os processos de hoje, ela pede a realização de perícia para apreciar erro na base de cálculo adotada, que foi de 137,50, quando o contribuinte entende que deveria ser 2,75. O senhor poderia se manifestar sobre esses 2 pontos, por favor? Sim, presidente, muito agradecido pela lembrança. De fato, eu havia anotado para me manifestar sobre esse ponto, mas acabou que houve um lapso aqui na minha sustentação, eu não me manifestei sobre eles. Inclusive, presidente, quanto ao pedido de perícia, é importante que eu, inclusive, dê uma analisada nas notas, nos documentos que foram trazidos pelo representante da hora recorrente, representante jurídico, e, de fato, aquilo que ele aponta na sua defesa merece consideração por esse conselho, presidente, porque, de fato, o que se nota é que a unidade de medida, ela que, desde o início, ela vem em milheiros, chega a um ponto de um lapso temporal que a nota fiscal, ela é compreendida em maços, né, em vintenas. Então, considerando que o contribuinte trouxe um início de prova razoável e também escorado naquilo que foi exposto pelo próprio conselheiro Matheus, né, trazendo uma dúvida razoável com relação a esse ponto, eu vou opinar, presidente, por acolher o pedido de perícia em segunda instância. Certo. E quanto ao pedido de nulidade pela ocorrência de erros materiais insolúveis, me parece que os erros materiais seriam justamente esse equívoco na utilização errada do quantitativo, né, pela mudança Não, de... presidente, eu entendo, presidente. Eu também seria no sentido de afastar, porque, primeiramente, isso não se repetiu em todo o período fiscalizado, né? Ele é pontual em relação a um exercício fiscalizado, né? Ele não compreende todo o período fiscalizado. E, além de não compreender todo o período fiscalizado, é de entendimento não só dessa Câmara, mas do CONAT, que esses erros materiais, eles não seriam insolúveis, eles têm uma repercussão na base de cálculo, e o que se faz é suprimir o excesso que não é devido. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido de que essa nulidade seja afastada para, em sede de perícia, se decotar o eventual excesso que foi encontrado, presidente, mas não nulificar por completo o auto de infração. Ok, doutor Rafael, muito obrigado. Vamos agora ouvir o representante da recorrente, doutor Niedson Mello, por favor. Só um minuto, doutor Niedson. A doutora Dalcília pediu para se manifestar. Peço desculpas. Doutora Dalcília. Só questão de ordem que eu posso ter perdido, mas eu não vi o procurador se manifestar sobre a decadência. Ele falou, ele entende que aplica-se o 173.1 do CTN. Desculpa, então. Eu estava acompanhando, mas nessa parte eu não ouvi. Perfeito. Sem problemas, doutora Dalcília. Obrigado por perguntar. Doutor Niedson, por gentileza. Digníssimo presidente deste esse conselho, quarta Câmara do CONAT, do Estado do Ceará, cumprimento os senhores conselheiros julgadores, as pessoas, doutor Matheus, doutora Jerusa, doutora, está aqui fora, Diana. Doutora Diana, doutor e outra,
Doutor Renato, doutor Almir. Doutor Renato, doutor Almir. Cumprimento também doutor Rafael Barbosa, representante da Procuradoria do Estado do Ceará. Senhores, nós estamos diante, talvez, da maior imoralidade fiscal já levada a efeito e a apreciação de julgamento desse Conselho. Se não foi o primeiro, mas caso idêntico a esse, eu particularmente nunca ouvi falar aí do estado do Ceará. Eu sou nordestino, embora esteja em São Paulo há bastante tempo, mas sou muito orgulhoso de ser nordestino. E tenho pelo estado do Ceará, e Fortaleza principalmente, uma admiração imensa, não só da terra, mas também de todo o seu povo. E a imoralidade que a gente afirma é que, ao se deparar com uma autuação fiscal, experientes auditores não detectar de imediato uma distorção para o levantamento fiscal. Nesse processo aqui, por exemplo, nós estamos tratando de uma diferença. Isso foi dito desde a impugnação até os recursos, uma diferença de 448 milhões de reais. Nós não estamos falando em coisa simples. E acredito eu, e fica desde logo requerido, que não temos como dar prosseguimento ao processo ou à sua extensão em relação ao mérito, antes de analisarmos a anulação integral do lançamento com base no chamado erro material. Esse erro material, ele vem sendo alegado na impugnação, foi reproduzido nos recursos sucessivos, em vários expedientes, tanto por escrito como oral, junto ao CONAT, e desde lá ao fisco. Então, a nulidade do processo, ele é material, embora que a distorção maior seja exatamente a partir dos meses de junho de 2011 a setembro de 2012, nesse período é que houve o absurdo, não é? Porque a situação fática, ela macula por integral o lançamento. Porque o exercício de defesa, uma coisa é você lidar com a questão, uma impugnação apenas e simplesmente de mérito, quando se trata de valores realmente compatível com a formação do auto de infração. Não, aqui não. Nós temos, primeiro, uma distorção estupenda de diferença de valores, para poder, a partir dali, se adentrar na situação realmente de mérito. Então, eu vejo que o auto ele deve ser anulado integralmente, desde que constatado o que nós estamos reiterando, e somente agora
com base no espírito de verdade material, aliás, aquela verdade material que ela é obrigatória para a validade do ato administrativo. Quando nós falamos nessa verdade material, nós buscamos lá no artigo 37 da Constituição da República exatamente aquela expressãozinha de a administração deva ser pelo caminho da moralidade. O auto de infração, ele não atende esse princípio da moralidade na medida que ele extrapola o poder discricionário do agente público, vinculando-se ou arrimando-se no parágrafo único do artigo 142 do CTN, que estaria de obrigação vinculada fazer um lançamento, mas com inverdades. Ou seja, vamos falar de forma até mais grosseira, com mentira. E mais, levando a crer aos julgadores, inclusive ao julgador de primeira instância, também agora ao julgador de segunda instância, inverdades que trariam prejuízos enormes ao Estado do Ceará, numa eventualidade desses lançamentos vierem a ser discutidos lá na instância judicial. Por quê? Essa imoralidade causou, de fato, à empresa uma provocação de um fechamento. A repercussão, lavra-se a infração de forma imoral, totalizando 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 400 bilhões. E aí, qual a credibilidade que teria a empresa a partir de aí, diante dos seus fornecedores e clientes, de forma que a própria legislação, a própria órgão federal, entendeu que esses autos de infração, também no estado do Ceará, principalmente, estaria trazendo um transtorno para a União e chegou até a cancelar o registro especial de fabricante de cigarro lá da empresa. Pois bem, queria só deixar, e isso faz parte, e é importante frisar isso, para dizer que jamais a empresa faltou com dolo, cometeu dolo, fraude ou simulação para com o Estado do Ceará em relação ao tributo. Pois bem, quero fazer um parênteses, apenas para que se esclareça melhor as coisas fáticas, mesmo que extra-autos, mas que a gente tenha conhecimento do que está sendo realmente discutido. O segmento de cigarro no Brasil, foi e será por muitos anos, feito por um duopólio, onde 92% no mercado estão na mão de duas fabricantes. Uma com mais de 85% e a outra basicamente com 5% do mercado. Então, nós temos, vamos dizer assim, aliás, 10% do mercado, nós temos que 95% do mercado concentrado em um duopólio. E esse mercado aí, desse duopólio, ele é vendido, na prática, diretamente ao consumidor final, onde se coloca, a venda sai diretamente da empresa para o ponto de venda, ou seja, para o varejista.
O que a empresa Cibaia sempre fez e sempre deixou e fez por escrito, e o fisco atesta isso, foi dito, repetido agora pelos relator, pelos relatores dos processos, pela própria Procuradoria, que a empresa declarou que não tinha preço a consumidor final. Por quê? Porque ela não vende ao consumidor final. Ela vende diretamente para o atacadista do estado do Ceará, as operações. A operação foi entre fabricante e atacadista. Então, a substituição tributária ela foi para da empresa diretamente para a empresa comercial atacadista. Essa é a operação que está sendo questionada. Pois bem, com base nesse propósito, vamos separar e dizer que, preliminarmente, nós arguímos a nulidade integral do lançamento em função desse erro material insanável. Insanável. Porque está constatado, e agora o próprio doutor Matheus, doutora Elcília, e o próprio doutor Rafael, representante da Procuradoria, constatou realmente que há uma disparidade entre aquilo que está colocado no auto de infração e aquilo que está realmente posto na discriminação do relato, ele não está em conformidade. Então, não é possível que se diga que a defesa deixou a impugnação de juntar documento suficiente para comprovar a sua alegação. O fisco, na hora que fez o lançamento, que fez a planilha, ele teria a obrigação de comprovar, fazer a prova no auto de infração do lançamento. E não fez. Ele fez a planilha, juntou apenas as notas fiscais que interessavam a ele, ou seja, anterior às distorções, ele não colocou uma nota fiscal só no processo que correspondesse àquela diferença. Então, a má-fé não foi da parte de defesa. A má-fé foi da parte autuante, dos ilustres auditores fiscais do Estado do Ceará, encarregados na lavratura daqueles lançamentos, que deixaram de afirmar da verdade, trazer ao processo a verdade material e que realmente aquela planilha feita está embasada em documento. Mas embora tenha a empresa, à época da fiscalização, dito isso reiteradamente ao fisco, está havendo essa divergência, mas a intenção realmente não era essa. Era realmente de autuar a empresa para causar uma situação que o levasse ao afastamento dela do mercado, como realmente aconteceu. Então, esses prejuízos, eles são incalculáveis, dada a irresponsabilidade desses agentes, que a empresa que vinha trabalhando rigorosamente recolhendo seus impostos ao Estado do Ceará, reconhecido como contribuinte do Estado do Ceará, até então, de peso, foi realmente afastado. Pois bem, vamos deixar bem claro que fica, desde já,
arguído a nulidade absoluta e integral do auto de infração em relação a esse chamado erro material. E a perícia, que sempre foi requerida e negada da primeira instância, e agora, na segunda instância, como o próprio regimento interno admite essa perícia e o próprio procurador do Estado opina por ela, devo dizer que ela deve ser feita apenas para demonstrar, mais uma vez, o chamado erro material. Isso, não obstante, os senhores julgadores, desde logo, enxerguem como realmente já existe essa visualização desses erros e já, de logo agora no julgamento, já se adentre e diga que realmente existe essa distorção, como bem demonstrado pelo doutor Matheus aqui na planilha, como bem disse a doutora da Silva, como bem também já assimilou o doutor Rafael, representante da Procuradoria, já posso já, de imediato, declarar a nulidade, principalmente daqueles chamados erros materiais que se estendem aos períodos de julho de 2011 até setembro de 2012. Então, essa é o requerimento que fica desde já em relação à defesa. Vamos adentrar agora em relação ao mérito. E aí temos que dizer, aliás, voltamos ainda a dizer que a nulidade tem de existir também em relação ao descumprimento da ordem judicial. Nós estamos tratando exatamente aqui, e para tanto, volta a lembrar aos senhores jogadores que a instauração da fiscalização foi determinada pelo secretário da Fazenda do Estado do Ceará exatamente para averiguar aquele mandato de segurança concedido em relação à exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS. E todo o procedimento e a própria fiscalização faz esse levantamento, e agora, nesses autos de infração que estão sendo julgados hoje, especificamente, ele coloca os valores e exclui exatamente aquele valor do IPI, que é a tese discutida naquele auto de infração, daquele mandato de segurança. E, obviamente, que era justamente esse trabalho que ele deveria fazer para fins de garantir e, aliás, para evitar a decadência do lançamento em relação ao principal, como discutia-se exatamente aquilo que está estabelecido, ponderado nos pedidos, que era a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS, realmente, nesse processo, foi feito assim. Colocou-se os valores, excluiu-se exatamente os valores relativos ao IPI. Ou seja, a base de cálculo ficaria exatamente aquilo que está sendo questionado, ou seja, o valor da operação, acrescida exatamente da margem de valor agregado. Isso é o que nós estamos discutindo e é isso que nós estamos defendendo. Por que não fazer o lançamento de forma correta? Não. O que se fez aqui foi o seguinte: não. Para compensar, imaginamos que isso tinha sido
o propósito do erro material para se desviar ou para desobedecer o Poder Judiciário, vamos fazer o seguinte: vamos imaginar uma outra situação, vamos passar por cima, fazer vista grossa daqueles erros materiais, que consiste exatamente entre milheiro e maço de cigarro, onde a diferença de um para o outro está em R$ 137,50. Quando se toma na quantidade, vai para esse valor astronômico. E aí, voltamos agora a discutir também, já adentrando, depois eu voltarei à questão da legalidade, da própria multa, a multa punitiva. Ora, a multa punitiva, agora nós estamos dizendo, estamos diante da assessoria jurídica do CONAT, já dá parecer, dando provimento ao recurso apenas para excluir o valor da multa, porque estava amparada pela liminar. O doutor Rafael também, da Procuradoria, também chega a essa conclusão. Nós também, obviamente, concordamos com ela, porque é a tese que nós estamos defendendo desde o início. Se a liminar está, se a infração foi constituído para evitar a decadência do principal que está sendo discutido, óbvio que não há nenhuma infração, sonegação, fraude, dolo em relação ao lançamento. Por isso, não deve haver qualquer imposição tributária em relação a isso. Não vamos aqui imaginar, pelo amor de Deus, que trata-se de um lançamento diferente, porque não é. O lançamento está bem claro. O lançamento está bem claro. Desses aqui, está muito bem claro, e que foi exatamente para constituir o lançamento através com a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS, ou seja, dando cumprimento àquela ordem judicial para apenas excluir o valor do IPI da base de cálculo do ICMS. Essa é a nossa conclusão, de que a multa, em qualquer hipótese, ela há de ser afastada sob qualquer pretexto. Não importa aqui adentrarmos no chamado efeito confiscatório da multa. Não. Aqui não é simplesmente efeito confiscatório. Isso aqui é também, principalmente, o descumprimento da ordem judicial. Porque o efeito confiscatório ele é tão alarmante que se sobrepõe a qualquer outra coisa. Mas descumprir a ordem judicial, porque ela diz expressamente na liminar, está bem claro na liminar, que o fisco do Estado do Ceará não poderia atribuir ou penalizar, adotar qualquer ato coativo ou punitivo. Está claro a ordem judicial. E aí, nesse caso aqui, ele o fez. Só que, para compensar isso, de forma proposital, não foi outra, proposital, imoral, tendenciosa, arbitrária, embora visualizado o chamado erro material, persistiu, insistiu e lançou. Está aí, hoje, sendo discutido o lançamento
perante a segunda instância do contencioso administrativo do Estado do Ceará. Pois bem, essa é a situação em relação aos erros decorrentes dos chamados erros materiais. Nos adentrando agora, apenas por precaução, não queríamos chegar a tanto, porque, volto a repetir, vou insistir na repetição, que os erros materiais são suficientes para, desde logo, anular integralmente o lançamento. Integralmente. Porque a discussão agora meritória, ela vai exatamente levar em consideração a períodos também verificados através dos chamados erros materiais. Pois bem, mas vamos adentrar, por questão de lealdade, no mérito. No mérito, nós estamos diante de duas situações. Primeiro, queremos deixar logo bem claro de que o lançamento, considerando o preço a consumidor final do varejo, não tem base legal no estado do Ceará. Vou repetir. O convênio 37 do ano de 1994 estabelecia uma base de cálculo para fins específica de cigarro e seus derivados. Isso na reunião do CONFAS do ano de 1994. A Constituição de 1988 trouxe, ainda lembrando, estamos tratando lá no Convênio 34, né, de ICMS, ICM. Vamos ter nosso ICMS a partir da Constituição de 88, e aquela imposição lá da Constituição, do seu artigo 146, e que estabelece que base de cálculo de tributo é reservado à lei complementar. Então, somente a lei complementar pode estabelecer a base de cálculo em relação ao ICMS. Ou seja, a todos os tributos. Mas ficou reservado, está reservado lá no artigo 146 da Constituição Brasileira, essa reserva à lei complementar. A lei complementar do ICMS, número 87, de 13 de setembro de 96, ela trouxe realmente a base de cálculo, mensurou qual é a base de cálculo do ICMS. O fez isso no artigo 12 e fez em relação às operações próprias e o fez no artigo 8º em relação ao ICMS-ST. O Estado do Ceará também editou a sua lei, agora também já amparada na Lei Complementar número 87, ela fez a sua lei instituindo a Lei 12.670, que é de dezembro de 2006. E nela trouxe também exatamente aquele dispositivo do parágrafo 1º
do artigo 8º da Lei Complementar 87, que a base de cálculo, o ICMS, poderá ser o preço do produto no varejo. Queremos lembrar o seguinte, que o auto de infração foi embasado com suporte jurídico no convênio ICMS 37, que nele estabelecia uma base de cálculo. Só que, a partir de 96, a base de cálculo passou a ser exclusivamente da lei complementar. A lei ordinária poderá também estabelecer a base de cálculo, mas o convênio, jamais. O convênio, jamais. A lei do Estado do Ceará é clara nesse sentido. Também, ela reproduz o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 87. Poderá, sempre traz. Quando a lei diz poderá, ela não quer dizer deverá. Não, poderá é uma faculdade. A norma de ordem pública em relação à base de cálculo do ICMS, o regime ST, é taxativa. Qual é essa base de cálculo? Está lá no artigo 8º, inciso 2. No inciso 1, artigo 8º, inciso 1, que seria a chamada operação antecedente. E na chamada operação subsequente, nós estamos exatamente tratando daquela norma de ordem pública imperativa, taxativa, obrigatória, reportada no inciso 2 do artigo 8º da Lei Complementar. A norma facultativa, ela está prevista lá no parágrafo 1º, desde que haja lei específica determinando aquela forma de base de cálculo. A lei complementar do Estado do Ceará, a lei ordinária do Estado do Ceará, 12.670, ela apenas reproduz, ela diz que a lei poderá. Então, a priori, o convênio 37, 94, ele está derrogado automaticamente. Não tinha validade nenhuma aquela base de cálculo formada lá no convênio 87. Ora, sabemos que o convênio é também uma norma complementar das leis. Norma complementar. Mas não é lei. Tem dito isso o Supremo Tribunal Federal, tem dito em vários acórdãos. O Superior Tribunal de Justiça também tem reiterado a jurisprudência no sentido de que a validade do convênio depende da existência de lei. E, nesse período de 94, o convênio, ele estabelecia aquele critério até a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, aquele procedimento era possível. Mas, a partir de então, jamais. Porque
a disciplina está através do artigo 146, inciso C, da Constituição Brasileira, em que atribui e reserva à lei complementar a adoção de base de cálculo de tributos. Pois bem, esse é o ponto fundamental. Falta base legal para essa tributação com base a consumidor final, tendo como base de cálculo o valor sugerido ou fixado para o consumidor final do produto. Essa é a existência da falta de legalidade para a prescrição. Pois bem, esse ponto, ele tem que ser relevado, porque nós estamos diante do princípio da legalidade, que ninguém estará obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Brasileira. No artigo 150, parágrafo 1º, a Constituição também, agora, repete a necessidade de lei. E, lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição, ele é mais taxativo porque ele trata exclusivamente da tributação. É um limite constitucional de imposição tributária. A observância à lei. Ninguém poderá ser tributado além daquilo que a lei estabelece. O convênio não pode se sobrepor à lei. O decreto, não. A portaria, não. Ou qualquer norma de hierarquia inferior. Na pirâmide, como dizia Kelsen, a Constituição ela é o ápice. E a lei assim estabelece. Ela estabelece a reserva da base de cálculo de qualquer tributo, inclusive o ICMS, a lei. Pois bem, agora, adentrando também por questão de lealdade... Doutor Edson, só lembrando que o senhor já está com 40 minutos de manifestação. Vou seguir, doutor. Muito obrigado. Vou concluir agora. Vamos falar em relação, agora, à exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS. Pois bem, a matéria, ela está exatamente dita no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11º da Constituição. Nas operações com mercadoria sujeita à tributação de ICMS e IPAI realizada por contribuinte do ICMS, desde que o produto seja destinado à comercialização ou à industrialização, exclui-se da base de cálculo do ICMS o valor do IPI. Isso é uma imunidade constitucional. A Constituição é o único dispositivo que ela trata de base de cálculo de tributo. Ela própria já disse que nas operações realizadas por contribuintes do ICMS, porque o caput do artigo é no 155, realizada entre contribuintes,
e o produto destinado à comercialização ou industrialização, em que exista fato gerador concomitante, obviamente, exclui-se o IPI da base de cálculo. Essa norma foi reproduzida também na Lei Complementar 87. Está lá reproduzida na Lei Complementar, no artigo 8º, no artigo 12, no artigo 13, está também reproduzida. Tá? Pois bem, voltando ao que a dizer que falamos antes, que as operações com esse contribuinte era diretamente para o contribuinte comercial atacadista. Então, a operação que está sendo realizada, que foi realizada, foi entre o fabricante e o atacadista, que é a empresa comercial. Então, a operação foi realizada entre o fabricante, o industrial, ou seja, foi realizada entre os contribuintes do ICMS, com um produto destinado à comercialização de quem? Do comerciante adquirente da mercadoria, e nessa operação constitui fato gerador de ambos os tributos, IPI e ICMS. Essa é a diferença que existe entre aquela operação que vai até o consumidor final e é essa que está sendo realizada pela empresa, que está sendo discutida nos autos de infração. Nós não estamos aqui tratando de operação entre o fabricante e o consumidor final. As operações foram todas elas realizadas entre o fabricante e o comerciante e atacadista. Isso é o que se refere o mandato de segurança impetrado lá, discutindo, e é o que se refere também o lançamento fiscal em relação a essas operações vinculadas ou integraram o lançamento fiscal. E apenas também dizendo que, em relação, doutor Rafael, à empresa Cibahia, o Supremo Tribunal Federal também teve a oportunidade de apreciar recurso extraordinário interposto contra a empresa pelo Estado da Bahia, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, que acolheu essa tese e que foi estendida à tradicional jurisprudência do tribunal em relação. Óbvio que também, por questão de lealdade, dizemos que o tribunal também, em situações diversas da situação da empresa autuada, ora recorrente desse recurso, teve decisões desfavoráveis. No STJ, também nós temos decisão que faz a separação bem clara nesse sentido. Na operação realizada entre o fabricante e o distribuidor, e o atacadista, e o comerciante, e a operação entre o fabricante e o consumidor final. Situações distintas. Então, nas operações, nós estamos exatamente em cima do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 11º da Constituição Brasileira, e o artigo 87, artigo 13, parágrafo 2º da Lei Complementar número 87. Então, no âmbito constitucional, nós estamos amparados lá, no âmbito
inconstitucional, mas também estamos amparados e ancorados exatamente na lei complementar. Essa é a consideração. No mais, eu peço, finalizando, reitero o pedido de seja dado provimento ao nosso recurso para, preliminarmente, anular integralmente o lançamento em relação ao chamado erro material. E, subsidiariamente, sustentamos aqui a procedência do recurso para afastar exatamente o lançamento efetuado pelo fisco, integralmente, inclusive a própria multa punitiva aplicada. E, se caso, na hipótese de os senhores entenderem que a perícia deva ser realizada, e aqui também eu não faço nenhuma objeção, e pelo contrário, eu aqui reitero a insistência de se constate realmente de que a recorrente jamais faltou com a verdade material, faltou com a verdade na sua disciplina em relação ao processo. Por essa razão, requeiro a procedência integral do auto de infração, acolhendo integralmente o nosso recurso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Niedson, pelas esclarecedoras manifestações. Doutor Niedson, nos memoriais que o senhor enviou esta manhã, o senhor pede a retirada de pauta para a realização de perícia. Eu posso entender que, na realidade, o senhor está pedindo a conversão dos julgamentos em realização de perícia, lá nos memoriais, porque se nós retirarmos os processos de pauta, não tem como ser analisado o pedido de perícia e, consequentemente, não tem como ser deferido. Então, eu posso entender que, em vez de retirada de pauta, é conversão do julgamento em pedido em realização de perícia? Doutor Michel, presidente, eu acho o seguinte, que se houver um entendimento dos senhores jogadores, e que realmente, e esse entendimento me parece que já foi posicionado pela Procuradoria, que haja um pedido de ser atendido o deferimento do pedido de perícia. E, na medida em que realmente há a possibilidade, ou deva ser, obviamente, voltando a chamar a busca da verdade material, então, na prática, basicamente, se deferir a perícia, obviamente que esse processo deve sair da pauta para ser julgado oportunamente após a realização da perícia e reincluído em uma outra pauta. Porque se eu tirar da pauta, eu não vou poder apreciar nenhum dos pontos suscitados pelo senhor. Então, eu acho assim que, no interesse da parte, me parece ser importante manter os processos na pauta. Então, por isso que eu pergunto se o senhor confirma o pedido de retirada de pauta, que aí nós teríamos que analisar esse ponto, ou se não, eu retiro o pedido excluo o pedido de retirada de pauta e fico só com o pedido de perícia. É essa a pergunta. Não, a priori, eu gostaria que fosse excluído da pauta os processos e encaminhado para a perícia, verificado. Aqui tem um julgamento mais justo. Presidente, deixa eu só interferir aqui para tentar ajudar. Antônio Nelson, eu acho que isso não está conseguindo entender, tá? O formato que a gente usa aqui no CONAT é que, se a gente entender em baixar para a perícia o processo vai ser feito uma diligência para a perícia, então ele sai de julgamento,
vai para a célula de perícia, a célula de perícia profere um parecer, o senhor tem um prazo de 10 dias para se manifestar esse parecer, e depois ele retorna para julgamento por essa Câmara, certo? Então, a gente não vê a necessidade de retirar o processo de pauta para baixar em perícia. A retirada do processo seria uma consequência do deferimento da perícia. Se for deferida a perícia, a gente retira o processo desse julgamento, baixa para a célula de perícia para ser analisada na perícia. O senhor conseguiu entender? É porque é diferente. Se eu retirar de pauta, doutor Nietzsche, eu não vou poder julgar nenhum dos itens que o senhor suscitou. Ao passo que, se o pedido for, na realidade, de conversão do processo em perícia, a diferença entre retirar de pauta e conversão. Aí a gente pode analisar e aí deferir ou não. Então, doutor, nessa concepção, eu requeiro que o julgamento seja convertido, né? Haja conversão do julgamento para que defira-se a perícia, né? Para que, em seguida, ela retorne à reinclusão em pauta e não se aprecie mais os pontos aqui que nós sustentamos oralmente. Ok. Outro ponto, obrigado, doutor Edson. Outro ponto é que, no primeiro processo da nossa pauta de hoje, o recurso traz um pedido de nulidade do julgamento singular, porque teria sido realizado de forma antecipada, sem a realização de perícia. O senhor mantém esse pedido ou vai excluí-lo? Não, eu mantenho, ele vai permanecer mantido, mas voltamos agora para o pedido número 1 agora da nossa sustentação oral. O pedido número 1 seja exatamente essa, a conversão do julgamento para a realização da perícia, para que o processo baixe para o setor de perícia do tribunal. Em seguida, a gente se manifeste a respeito da perícia que foi realizada e seja reincluído. Então, eu acho que uma coisa está ligada à outra. Tá, mas a pergunta é: o senhor mantém, então, e estende para todos os processos o pedido de nulidade do julgamento singular? Isso. Certo. Isso. Perfeito. Então, analisaremos também esse ponto. Doutor Rafael, o senhor não se manifestou sobre esse ponto, não é? Não chegou a se manifestar. Já se manifestou, né? Sim, presidente, eu me manifestei sobre a nulidade da decisão singular por indeferimento do pedido de perícia, não é isso? Isso, perfeito. Obrigado, doutor Rafael. O outro ponto, que é esse, o doutor Rafael também já se manifestou, é que consta nos 4 últimos processos, consta no recurso um pedido de decadência do período de janeiro a junho de 2008. O senhor mantém para os processos ou vai retirar isso? Não, mantenho sim. Se o processo tiver continuidade do julgamento, óbvio que ele vai manter, porque voltamos a dizer que a decadência, aqui nós estamos tratando de lançamento por homologação. Né? Embora estejamos diante de um lançamento de ofício, mas porque o tributo está aprovado nos autos que o próprio fiscal disse que os valores que foram lançados no período em relação à exclusão do IPI da base de cálculo, eles estão pagos. Né? Então, não houve fraude, não houve sonegação, não houve nada que maculasse o ato do chamado lançamento de ofício. Então, nós entendemos, e fica dito que, se não houve um lançamento por homologação, a homologação aí foi tácita, porque ele não questiona aquilo dali. Então, ao lançamento por homologação, efetuado e comprovado que foi pago, e tanto é que não está se discutindo sobre aquele lançamento, e sim sobre aquela diferença. Então, está, sim, alcançado também, além da exclusão da multa por amparo judicial, também, principalmente, em relação à decadência, em relação a esse período 2008,
na medida em que o lançamento foi efetuado somente em junho. Ok. E, por último, também nos processos, a alegação de multa confiscatória. O senhor mantém ou retira? A multa confiscatória, ela está intrinsecamente incluída na discussão. Entretanto, para que não se diga que o CONAC não tem a competência de falar sobre multa confiscatória, eu vou agora seguir o raciocínio do próprio procurador do Estado, em que diz que a multa deva ser afastada, obviamente, porque está amparado numa ordem judicial. E aqui eu reitero tudo aquilo que eu falei em relação à ordem judicial, descumprimento, e que, como não houve uma infração, obviamente, até porque a ordem judicial era clara e expressa que o fisco não poderia utilizar de meios coativo ou punitivo, então, eu coloco como pedido principal a exclusão da multa com base na falta de infração em relação ao alegado. Ok. Então, mas o senhor pede a exclusão e, no caso de não haver exclusão, o senhor pede ainda a questão do caráter confiscatório. Apenas como pedido subsidiário. Ok. Obrigado. Doutor Rafael, o doutor Edson, ele manifestou nas suas alegações, agora orais, que o IPI não pode fazer parte da base de cálculo nas operações a que se refere o auto-infração. Foram operações entre o fabricante e o comerciante atacadista. Sobre esse ponto específico, eu acho que o senhor não teve a oportunidade de se manifestar. O senhor gostaria de tecer algum comentário? Presidente, eu acho que eu já me manifestei sobre esse ponto, né? A gente apresentou o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, em que essas operações são operações submetidas ao regime de substituição tributária. Então, não obstante, no meio da cadeia tenha uma operação entre contribuintes do ICMS, é certo que, como se trata de um fato gerador presumido, no final da cadeia vai haver uma incidência sobre não contribuintes, entre um contribuinte do ICMS e um não contribuinte, que é o consumidor final. Okay. Então, eu entendo que já foi dito na minha sustentação, na verdade, o doutor Niedson está confrontando a tese, né? Mas a minha tese já foi dito, já me expliquei dessa forma, me manifestei dessa forma. Perfeito. Obrigado, doutor Rafael. Desculpe, então, ter trazido o tema de novo. Bem, concluídas as sustentações orais, eu acredito que seja importante a gente, já que nós estamos aqui há 2h30 do início da sessão, a gente dar um pequeno intervalo de 5 minutos para quem quiser tomar uma água, tomar um café, e aí nós começamos a apreciar os pontos suscitados pelas partes. Combinado? No meu relógio aqui são 10h50, 10h55 a gente retorna. Paulinha, por gentileza, você pode dar uma pausa na gravação?